Que alegria ter você do lado de cá para nossa apresentação do projeto Sabedoria Bíblica para vencer a ansiedade, encontrando paz em meio às tempestades. Sim, todos nós passamos por momentos desafiadores. E esse projeto ele surgiu para te auxiliar, te instrumentalizar para você lidar melhor com os desafios que a vida nos propõe passarmos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos deparar com desafios e obstáculos. E aí a gente propôs essa reflexão, a somatória desses quase 13 anos trabalhando com desenvolvimento humano e percebendo o quanto a ansiedade tem cada vez mais impactado a vida de pessoas, tem travado a vida de pessoas. Por isso, quero te dar as boas-vindas ao projeto Sabedoria Bíblica para vencer a ansiedade, encontrando paz em meio às tempestades. Então, como você pode ver aí, no primeiro módulo, na primeira semana, nós vamos buscar entender, compreender, discernir a ansiedade no contexto bíblico. É muito importante porque dentro desse projeto aqui nós vamos trazer conceitos pré-estabelecidos pela palavra de Deus. E aí nós vamos discorrer sobre o que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Eu já quero chamar a sua atenção. Para quê? Para que você esvazie o seu copo, para que você se desvencilhe de conceitos que você tem sobre a ansiedade. Se você quer de fato gerenciar a ansiedade, se você quer de fato se ver livre desse fardo que está pesando nas suas costas hoje, se abra, se deixe ser direcionado, se abra para vivenciar essa experiência transformacional. Então, nesse primeiro módulo aí, são 16 módulos, não consegui colocar todos aqui na apresentação, mas eu coloquei aqui boa parte para você entender um pouquinho como é que vai funcionar a nossa jornada aqui, ok? Então, é uma jornada de 16 semanas, equivalente aí a 4 meses, isso mesmo. Então, você vai se inscrever, vai adquirir esse acesso e você vai receber uma orientação, um acompanhamento, uma avaliação, além de uma consulta, tá? Por mês, uma consulta por mês dentro desse pacote, uma consulta individual, a marcar pelo seu terapeuta, ele vai identificar qual é o dia. Lembrando que 4 meses, 4 consultas. Só essas 4 consultas aí já seria equivalente a R$480, tá? Então só as 4 consultas seria que já é equivalente a R$480, porque hoje a consulta está R$120. Mas vamos lá. Aqui dentro nós vamos trabalhar o quê? O que é a ansiedade à luz da Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Nós vamos aprender sobre a diferença entre preocupação saudável e ansiedade debilitante. Você vai aprender tudo isso aqui dentro. E além de buscar acessar, desmistificar, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a promessa que Deus já fez para aqueles que buscam nele refúgio, né? E aí nós vamos fazer algumas leituras, vamos trazer algumas referências bíblicas para poder trabalhar toda essa dinâmica. Na segunda semana, nós vamos falar sobre a soberania de Deus em tempos de incerteza. Sim, eu sei que é desafiador, eu sei que é desafiador para você, é desafiador para todos nós, mas nós vamos aprender, conhecer sobre um Deus Pai Todo-Poderoso como provedor e sustentador das nossas vidas. Nós vamos aprender dentro desta semana sobre como confiar na soberania divina quando tudo parece descontrolado, além de trazermos aqui um estudo de caso verídico, real e bíblico, tá aqui, para que a gente possa aplicar isso à nossa realidade, tirando alguns aprendizados para aplicarmos no dia a dia, tá ok? No terceiro módulo, nós vamos falar sobre a oração, né? Oração e súplica, oração e suplicação.
E aí a gente vai aprender sobre algumas chaves que vai trazer paz, né? E é interessante porque Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, lá os irmãos de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente vai aprender um pouco sobre isso, tá? Além disso, nós também vamos aprender como estruturar uma vida de oração contra a ansiedade, tá? A partir do que diz a Bíblia. Além de buscarmos desmistificar, conhecer, aprofundar um pouco mais naquele modelo de oração que Jesus deixou como referência lá em Mateus 6, do 9 ao 13. No capítulo 4, agora já estamos na quarta semana, estamos fechando o primeiro mês, você já vai estar com mais estrutura emocional, estrutura psicoemocional, para gerenciar melhor a ansiedade, até mesmo estrutura física. Então nós vamos aprender agora na quarta semana sobre a paz que excede todo o entendimento. E aí nós vamos conhecer um pouco dessa paz, onde que quem prometeu essa paz e quando prometeu, para quem é essa paz, além de trazermos práticas para que você possa cultivar essa paz interior com meditações na palavras, principalmente em salmos e salmos de adoração, né? E aí vamos também conversar um pouco sobre como a paz de Deus transformou uma crise de ansiedade. Sim, você vai aprender, você vai ouvir de quem passou por esse processo e vivenciou uma cura transformacional. Na quinta semana, nós vamos aprender sobre confiar em Deus em meio ao desconhecido, ou seja, nós vamos conhecer um pouco mais sobre como confiarmos em Deus, mesmo que em meio ao desconhecido. Nós vamos meditar em alguns textos, lá em Provérbios, vamos trazer algumas lições lá com Abraão, e além de trazer alguns exercícios para que a gente possa listar algumas preocupações e entregá-las, cada uma a Deus, em oração. Na sexta semana, especificamente, nós vamos falar sobre o poder da gratidão contra a ansiedade. Lembrando que nós estamos falando aqui, tá, sobre sabedoria bíblica para vencer a ansiedade, encontrando paz em meio às tempestades. Esse é o nosso projeto, que a gente está aqui junto, imbuído nele, e eu estou falando agora da sexta semana, que é o poder da gratidão contra a ansiedade. Nós vamos aprender como a gratidão ela reajusta a mente, e vamos trazer isso a partir de estudos científicos, de exemplos bíblicos. Nós vamos desenvolver aqui nessa semana o diário da gratidão, né? Já na sétima semana, nós vamos falar sobre a relevância, a importância da comunidade do apoio. Por isso que nós desenvolvemos esse projeto para você, porque nós acreditamos que sozinho é mais desafiador. Por isso nós estendemos as nossas mãos para você, para juntos nós trilharmos essa jornada de sucesso e de crescimento, ok? Então, a importância da comunidade do apoio, não caminhe sozinho, tá? Melhor serem dois do que um, lá em Eclesiastes 4. Então nós vamos falar a importância da comunidade de fé, a importância do grupo de apoio, como buscar esse apoio sem vergonha, sem se travar, sem se bloquear. Além de, no capítulo de número 8, nós começarmos a falar sobre lidando com o medo do futuro. A ansiedade ela tem essa peculiaridade de ser o medo do que vai acontecer, mas na verdade você vai descobrir que não é o que vai acontecer, é o que já aconteceu. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso também aqui dentro desse projeto. E aí você vai descobrir estratégias, tá? Para você desenvolver mais confiança. Nós vamos ter um estudo específico aqui de uns salmos. Já na semana 9, né? Nós vamos aprender sobre vencendo a ansiedade com a palavra de Deus. Isso aqui é essencial, isso aqui é a cereja do bolo e aí eu tenho certeza que você vai se surpreender. Lembrando, tudo isso aplicado a uma metodologia de saúde integrativa sistêmica aliado à Bíblia, tá bom? Com fundamentos de fé, de esperança, para que você possa
estar munido integralmente de ferramentas para lidar com a ansiedade, ok? E aí nós vamos trabalhar algumas coisas aqui sobre como vencer a ansiedade com a palavra. Já na 10ª semana, nós vamos falar sobre ansiedade e saúde, cuidando do corpo e da alma. Tá? Não dá para cuidar só do corpo, não dá para cuidar só da alma. É algo que está interligado de forma intrínseca, corpo, alma e espírito. Tá? E aí nós vamos falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre descanso, tudo isso como um ato de fé. Tá? Além da conexão física entre a saúde física e a saúde espiritual. Na 11ª semana, tá, nós vamos falar sobre a ansiedade financeira e a provisão divina. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Porque nós vamos aprender aqui uma lição poderosíssima lá com o texto que está em 1 Reis 17. E aí vamos falar sobre planejamento financeiro com base em princípios e fundamentos bíblicos. Tudo isso para te estruturar, para que você possa vencer a ansiedade e governar sentimentos e emoções de forma assertiva. Na 12ª semana, nós vamos falar sobre superando a comparação e a pressão social. Tá? Então, nessa 12ª semana, já caminhando para a reta final, né? Já estamos aqui no nosso 3º mês, agora nós estamos indo para o 4º mês. Nós vamos aprender com a história de Marta, de Maria, lá do Evangelho de Lucas 10. Nós vamos aprender a partir do conceito bíblico sobre como definir algumas prioridades alinhadas ao reino, alinhadas à vontade de Deus. Já na 13ª semana, nós vamos falar sobre o papel do Espírito Santo na cura da ansiedade. Tá? E lembrando, como eu volto a dizer para você, não tem como nós trabalharmos essa temática sem olharmos para o manual da nossa existência, que é a Bíblia Sagrada. Lá nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, né? Nós vamos falar sobre as práticas para ouvirmos a voz de Deus em momentos de angústia. Já na 14ª semana, nós vamos falar sobre ansiedades e perdas, né? Encontrando consolo em Deus. E aí, nós vamos aprender com a jornada de Jó e com a sua restauração. Nós vamos aprender como lidar com o luto, com a dor, sem perder a esperança, sem perder a nossa essência. Já agora mesmo na reta final, na 15ª semana, nós vamos falar sobre como manter a paz em tempos de crise global. Agora nós estamos trazendo para a atualidade, para o nosso presente, para a nossa realidade. Nós vamos trazer lições dos discípulos em meio à tempestade, lá em Marcos 4. Nós vamos aprender um pouco sobre como ser luz em meio ao caos. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a direção de Jesus para o momento presente, por aqui e agora. E na última semana, que é a 16ª semana, nós estamos aqui concluindo o nosso tempo juntos. Nós vamos falar sobre uma vida de paz em Cristo. Tá? Você, lembrando de algo muito interessante, estamos encerrando aqui na 16ª, mas você continua tendo acesso a esse treinamento por mais 5 meses. É óbvio que nesses 5 meses que vão vir, você não vai ter o acompanhamento que você teve agora nesses primeiros 4 meses. Tá? Você não vai ter esse acompanhamento, mas você vai ter acesso às videoaulas, ao material de apoio, tudo vai estar aqui disponível para você. Tá ok? Combinado? Então, na conclusão, nós vamos rever alguns princípios chaves, nós vamos trazer alguns passos práticos para que você continue a sua jornada, nós vamos fazer a ferramenta de queima de ponte, que é onde a gente vai dar o próximo passo, avançar e não tem mais volta, não dá para voltar mais. E vamos trabalhar aqui aquela bênção final lá de número 6, tá bom? Lembrando, dentro de tudo isso tem um material complementar, que nós vamos trabalhar com você o plano de leitura bíblica, nós vamos trabalhar com você o guia de oração contra a ansiedade, nós vamos trabalhar com você alguns versículos para memorização, além de recursos recomendados, como alguns livros, algumas canções e até mesmo alguns podcasts aqui, para poder te potencializar o seu resultado, tá ok? Então, até aqui alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida? Ok, então, lembra que eu falei para você? São 4 consultas única e individual para você, uma por mês, tá? Uma por mês. Só as 4 consultas
R$ 480. E quanto você vai investir nesse protocolo? Apenas R$ 500 à vista ou 697 dividido até em 6 vezes, ok? Então essa é a sua oportunidade para essa primeira turma. Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo tenha alguma mudança, então você é melhor procurar falar conosco para que nós possamos informar se teve alguma atualização de valores ou não, para que você não... Porque esse valor ele é válido até quando? Esse preço ele é válido até quando? Ele é válido até, presta bem atenção, até o dia 20 de fevereiro de 2025. Quero deixar bem claro para você. R$ 500 à vista ou 697 em até 6 vezes sem acréscimos no boleto para você. Combinado? Alguma dúvida? Não tendo nenhuma dúvida, então essa é a sua oportunidade. Se você já está dentro, parabéns pela sua inscrição. Então vamos caminhar juntos nesse tempo para gerenciarmos melhor a nossa ansiedade, a ansiedade, e instrumentalizarmos você para avançar, crescer e amadurecer. Foi bom o nosso bate-papo? Se sim, nós nos encontramos do lado de dentro aqui e vamos que vamos para mais uma semana de sucesso!